Pai amado, misericordioso Deus, nós te pedimos, Senhor, dá um abraço apertado nas nossas almas aflitas, aquelas que hoje entraram na casa da caridade, buscando consolo, buscando paz, buscando a cura espiritual, buscando a cura física, todos os pedidos que sejam elevados hoje, Senhor, que tu possas atender. Nós te pedimos, Pai amado, para visitar todos os irmãos em estado de necessidade. Envia anjos, Senhor, ao encontro deles, para que eles tenham o que beber, o que comer e o que vestir. Pedimos à espiritualidade amiga, ao mentor desta casa, Inácio Daniel, que possa visitar todos os irmãos que neste momento estão passando pela depressão, pela tristeza, pelas doenças psicológicas e também as doenças espirituais. Pedimos ainda, espiritualidade amiga, a falange de Bezerra de Menezes, que visite todos os hospitais e todos os lares onde os nossos irmãos passam pelas mazelas físicas. Levai a cura a quem for de cura. Pedimos ainda, Maria Santíssima, Mãe da Humanidade, coloca todos os espíritos, todos os filhos que partiram para a pátria espiritual, que as mãezinhas e os paizinhos não podem mais tocar, coloca eles, Senhora Nossa, no teu colo maternal. Pedimos ainda, Nossa Senhora, que acolha no teu colo todos os nossos irmãos que, por ventura do desespero, tiraram a sua própria vida. Pedimos, Senhora Nossa, pelas gestantes, pelas tentantes, por todas aquelas que desejam maternar. Pedimos ainda a proteção, a morada, para todos aqueles que precisam de abrigo no teu colo. Nossa Senhora, nos proteja na nossa caminhada. Pedimos a Francisco de Assis e todos os espíritos benfeitores que possa abençoar cada lar nesse momento, levar para cada lar tudo aquilo que eles precisam. Dá a paz àqueles lares que estão em contenda, àqueles lares que estão enfrentando a separação conjugal, àqueles que estão em dificuldade, Senhor. Levai, Francisco de Assis, todo o seu amor e a sua paz. Pedimos à espiritualidade amiga que possa proteger todos os templos, centros, terreiros, igrejas, todos os locais, Senhor, que pregavam em teu nome, que lá tu estejas. Pedimos pelos nossos irmãos que não têm crença nenhuma, mas que são bondosos, caridosos, que o Senhor possa proteger a todos. Pedimos por todos os enlutados do mundo inteiro. Levai, Senhor, a esperança e a certeza de que a vida continua. Pedimos pelos países que estão em guerra, para que o Senhor possa enviar os seus discípulos da paz. Pedimos por todas as crianças, pelos estudantes, vestibulandos, aqueles que estudam para concurso, dai o dom do discernimento. Pedimos por todos os desempregados do mundo inteiro, para que o Senhor possa abrir as portas dos empregos. E tudo isso que nós te pedimos, não é em nosso nome, mas é em nome do teu Filho Jesus Cristo, que é bendito e é eterno. Que assim seja. Primeiro, eu quero começar agradecendo a todo mundo que já nos ajudou na campanha dos kits escolares. Dizer para vocês que hoje nós já temos 1.061 kits. Isso já estão ali dentro para serem formados a partir de amanhã, porque a gente quer entregar uma parte já amanhã e vamos continuar com nossa campanha até conseguir arrecadar os 2.000 kits. Ou seja, eu tenho quinta e sexta pela meta que a gente tinha dado para entregar essas crianças os 2.000. Mas nós vamos continuar arrecadando até que chegue nessa meta. O valor do kit escolar é R$ 62,30. É mochila, 4 cadernos, lápis, tesoura, cora, lápis de cor, canetinha, tudo isso que a gente pode dar para ajudar as nossas crianças. Nós temos 1.061 e ainda precisamos do restante. Se você mora em Brasília e quer trazer, quer comprar e trazer diretamente, pode nos trazer. Ou você que mora fora de Brasília, quiser enviar pelo correio também os materiais, pode enviar. Quero agradecer também aos novos padrinhos e madrinhas do Flor de Mandacaru. Nós conseguimos colocar essa semana mais uma pensão, graças a uma madrinha que amadrinhou, a nossa amiga Maria Santiago, que pediu ajuda para receber a pensão de câncer também. Quero agradecer muito a madrinha. Quero agradecer a todo mundo que está nos ajudando em todos os projetos. Os projetos da Casa da Caridade cresceram. Antes a gente entregava 750 marmitas, hoje nós entregamos 1.150. Foi um pedido feito pela creche Irmã Dulce, onde eles fornecem esses alimentos no sábado para a população de lá. Então, a gente teve que aumentar mais 450 marmitas no sábado.
Nós aumentamos mais um dia de lanche, então hoje o lanche é feito na segunda, quarta e sexta. As marmitas são feitas na terça e no sábado, ou seja, só na quinta-feira que não tem comida sendo feita aqui na casa. Nós aumentamos mais pensões no Flor de Mandacaru e tem uma novidade, nós vamos desentranhar um projeto, nós vamos dividir. O projeto dos médicos, que atendem em mais de 9 especialidades, tem uma farmácia. Só que antes, a nossa farmácia era muito pequenininha, então ficava a cargo dos médicos mesmo, fazer ali a organização, o doutor Tasso fazia. E hoje, graças a Deus, graças também ao Paulo, que é dono de uma farmácia aqui em Brasília, e nos fornece não só medicamentos, mas fornece também as pomadas para os enxovais da vovó Avelina, nós conseguimos muito medicamento. A gente tem sido muito vitorioso nessa parte. Então, agora, a gente vai formar o projeto diferenciado, diferente dos médicos da farmácia, que vai ficar a cargo da Cristiane, né, o cuidado, e é só você, né, no seu projeto, que mexe com a farmácia, não é? Depois ela vai colocar mais alguém para ajudar, mas ela vai ser a apoiadora do projeto. E o que é que vai acontecer? Às vezes, você tem uma receita que você se consultou, seja no público ou sei lá como você possa ter se consultado, e você precisa só do remédio. Aí você vem aqui na Casa da Caridade, que a Cristiane, se tiver, vai tirar da farmácia com a receita. Se não tiver, ela vai mandar comprar pela Casa da Caridade e vai te fornecer. Principalmente aquelas pessoas também que estão assim, que tomam remédios controlados, que são remédios, né, que precisam e que têm custo, podem trazer que a Cristiane vai catalogar e colocar você também. Ou então, se você precisa de um remédio, mas não tem a receita, você vem que ela vai encaminhar para os nossos médicos, para que eles possam fazer a consulta e te receitar. Então, a partir de hoje, a farmácia já é um outro projeto. E aí, quando eles definirem o nome, eu passo para vocês sobre esse novo projeto também. Ou seja, a população vai ser melhor atendida. Dito isso, a gente também vai começar a aceitar a enfermeira, caso tenha que aplicar uma injeção, caso tenha que ir na casa de alguém. Nós temos os idosos, né, do projeto Vodeja, que eles às vezes não podem vir e às vezes precisam de enfermeira para aplicar a injeção, viu? Para aplicar essas coisas que só elas sabem, né, o remédio e tudo. Então a gente vai começar também e eu vou botar junto com a farmácia porque tem tudo a ver, né, para ser apoiada pela Cristiane também. Outro projeto que vai ser lançado é o projeto da Tonton, que já está sendo trabalhado com o grupo Sementes de Luz, que já está apadrinhando esse projeto junto com a Vanessa, que é a mãe da Tonton, que é o quê? A gente vai começar a fornecer latas de leite de fórmulas, certo? São fórmulas que a gente entrega, né, para a mãezinha. Por quê? Porque a gente já dá algumas coisas aqui, mas imagina, a mãezinha, depois que desmama o bebê, ela precisa ter a fórmula, ter a papinha, ter algo, né? E o projeto da Tonton vai entrar aí. A gente vai cadastrar algumas mães e elas vêm todo mês buscar. Ah, minha filha toma 3, 4 latas de leite ninho, de leite Apitamil, de leite, seja lá. Então, a gente já deixa aqui separadinho, inclusive vai ser as próprias meninas do Sementes de Luz que vão vir organizar e fazer a entrega, tá bom? Porque quando os grupos nos ajudam, passam para eles. O Amor que Não Se Mede foi quem fez a compra, inclusive com o dinheiro da casa também, não foi só com as doações, mas com o dinheiro da casa. Eles é quem estão nos ajudando a formação dos kits, e a gente vai começar a montar amanhã. Então, o grupo pode vir montar, tá bom? E é isso, os grupos têm nos ajudado muito e a gente tem dado trabalho também para eles, para poder ir fazendo. E aí o projeto da Tonton vai ser esse. Só que esse mês a gente já conseguiu a doação que o Sementes de Luz deu, juntou e deu. Então, esse mês a gente vai comprar leite especial para o Instituto Solidariedade, que é de pessoas com deficiência. Esse mês a Tonton vai ajudar nesse projeto que é de leite, tá bom? Então, é isso, a gente tem aumentado muitos projetos porque não fazia sentido, né? Depois de formada a casa, a gente precisava aumentar o nosso trabalho. A casa é feita para trabalhar em prol do outro. Já começaram os cursos, terças e quintas, da doutrina espírita, e aguardem, porque eu vou lançar o curso sobre a Bíblia, e vai ser aqui também. Se tiver muita gente interessada, em vez de fazer na salinha, eu abro vaga para a gente fazer aqui no salão também. E tem outros cursos que serão
online, tá bom? Que a gente vai lançar na plataforma do YouTube, no canal Mayra Rocha. Então, tem muita coisa boa ainda esse ano. Tem o Clube do Livro do Abraço Espiritual, que está com o livro Um Espírita no Umbral. É só você ir no Instagram, clicar na bio, que vai encaminhar para o WhatsApp delas. Estão fazendo o Clube do Livro. E a gente vai dizendo para vocês os variados estudos. Tem 3 livros do Flammarion para sair esse ano pela casa. As investigações das cartas, que será o primeiro em março. Em julho, ele vai entregar a pedido do Inácio Daniel sobre sexo, porque é um assunto muito importante, não é? E aí ele vai entregar e vai ser pela Casa da Caridade. E no final do ano, esse eu não posso falar porque é uma surpresa, mas serão 3 livros lançados ainda esse ano. Então, esse ano é de muito trabalho, ainda tem nossa psicografia que tem que ocorrer, não é? Tem a psicografia aí, que vai ser marcado data. Nós temos Deninho em março. Eu tenho uma proposta para a gente fazer, porque em março eu não tenho viagem, eu não marquei nenhuma viagem. Eu tenho uma proposta da gente fazer um congressozinho. Nunca mais a gente fez, né? Vamos fazer um dia inteiro como a gente faz no sábado. Quem sabe, até perto do Dia das Mulheres também. A gente pode fazer um sábado inteiro com palestrante, com Mayra, com fila de abraço, com recado, com tudo isso que a gente faz sempre, quem já participou, não é? Para a gente poder ficar. E carnaval, quem é que vai para Salvador aqui? Ih, levanta a mão. Está com vergonha porque está no centro espírita, levantou, tá vendo? Tá vendo como são as coisas? Quem não vai para lugar nenhum? Agora eu não entendi, não. Uma parte levantou que vai para algum lugar nenhum e uma outra parte levantou que não vai. Quem vai para outro lugar? Tão sinceros, hein? Deixa eu falar uma coisa, Mayra, é ruim, até para vocês de casa, Mayra, é ruim esse negócio de carnaval? Gente, olha, o que acontece? Nem é nosso tema hoje, mas vejam bem, o carnaval é uma data comemorativa, não é? Como data comemorativa e tida como uma festa pagã, ela era conhecida assim, né? As pessoas colocaram nela algo muito ruim. O problema é o carnaval, gente, carnaval em si. Porque muitos de vocês, aí não precisam levantar a mão para não entregar a idade, né? Mas muitos de vocês pulavam o carnaval como? Com as marchinhas, jogando confete, né? Não tinha tanta bebida, era todo mundo. O problema não é a data, o problema é o quê? As pessoas que se aproveitam dessas datas. Se tirasse o carnaval, iria acabar os problemas? Porque se as datas fossem as responsáveis, né, pela evolução, a gente tirava todas as datas. E aí estava resolvido. Não é você, sou eu que é o problema. Sou eu que não ponho um limite, sou eu que acho que o mundo vai acabar e o jeito de aproveitar a vida é essa. Onde junta muita gente, junta muita energia. É por isso que a gente diz que no carnaval tem muitos espíritos viciados, espíritos obsessores que ficam ali. Mas se sua afinidade está boa, para a energia boa, nada acontece, não é verdade? Vou lá assistir meu cantor, eu gosto da Ivete Sangalo, assisto a Veveta lá cantando e vou para minha casa, concorda? Agora, se eu já vou pensando em beber, pensando em me colocar em promiscuidade, pensando em outras coisas, o problema é o carnaval? Porque não há diferença, há muitos shows que acontecem, não é? E tem muita gente. Lugar que tem muita gente, tem muita energia. Não, Mayra, mas aí você está pregando para os espíritas ir para o carnaval. Gente, eu não estou dizendo para vocês irem, não. Eu só estou dizendo que você é espírita em qualquer lugar. Você é espírita aqui dentro da Casa da Caridade e você é espírita lá no seu show. Lá dentro do seu show você é espírita. É só você dar boa conduta de espírita. Porque alguém vai olhar e vai dizer, oxe, mas fulano não é espírita? Aí você fala, sou, por isso que eu estou aqui só aproveitando a festa, só aproveitando meus amigos, já vou para a minha casa. Então, façam tudo com equilíbrio, porque a doutrina espírita não é uma doutrina proibitiva, ela é uma doutrina instrutiva. Ah, Mayra, mas aí o carnaval é conhecido, porque acabaram criminalizando espiritualmente o carnaval. Já pensaram nisso? Todo ano a gente vê 1 milhão de vídeos pregando contra o carnaval, mas não explicam o porquê. Lá em Caruaru tem o maior São João de todos, não é? Tem a mesma quantidade ou mais de gente do que no carnaval, não tem? Por que não é tão falado? Porque lá não acontece muitas coisas ruins. Porque o pessoal vai lá para dançar forró, né? Vai lá para comer as coisas de milho e vai para sua casa. Então, cabe a você ir para o seu carnaval, curtir tranquilamente. Você que gosta. Eu, por exemplo, não gosto.
Não gosto de aglomerado. A minha mediunidade nem permite. Quanto mais aglomerado é, né? Mas isso me causa uma certa confusão. Mas se eu gosto de um cantor, eu posso assistir o show dele tranquilamente. Ser espírita não me proíbe. É suas atitudes. Então, quando tiver as suas atitudes... Ó o doutor Paulo ali levantando, ó o dono da farmácia, que ele não gosta de ser visto, ó. O que dá os remédios. Então, ele pede para nunca falar. Aí eu aproveitei que ele levantou. Então, assim, olha... Não é o carnaval que é o problema. Onde você estiver, dê sua conduta de espírita. Certo? Ai, Mayra, pois eu não concordo não, porque espírita tal. Pois é. Essa é o que eu tinha para dizer para vocês sobre o carnaval, oriundo do Daniel. Ele me diz assim, seja espírita, seja católico, evangélico, onde quer que você esteja. Dê boa conduta, bom exemplo e está tudo bem. Por que eu falei nisso? Porque a gente vai ter o bloquinho da Mayra. Quem não for curtir carnaval, né, dona Alessandra? Que está me devendo o quê? Está me devendo churros. Quando eu olho para você, eu só lembro dos churros. Né? Igual do Chaves. Então, assim, ó, quem não for pular carnaval, vai ter o bloquinho da Mayra. De sábado a terça-feira, todas as noites, 7 horas da noite, eu vou entrar com o bloquinho da Mayra. Mas aí a gente já não vai falar de carnaval, porque ano passado a gente falou sobre tudo isso que eu conversei agora. O carnaval, o que era o carnaval. Esse ano, nós vamos aproveitar para estudar. Ainda não decidimos o que será, mas eu estou pensando, como hoje é Paulo, a gente pode falar das cartas durante o carnaval. Então, quem não for pular carnaval, ou quem for, já faz assim, ó, já vai se arrumando e me escutando. Entendeu? Que já vai abençoado, tá? Eu já vou logo pregando contra a bebida. Não é o Daniel que prega contra a bebida, é Mayra Rocha mesmo, tá? Daniel só instrui, mas a bebida realmente é algo que a gente tem que sempre conversar bem, né? Em toda a nossa vida, porque assim, você fala, não, Mayra, mas Jesus bebia. Sim, tu és Jesus? Não, porque se você for Jesus, se você tiver a pureza de Jesus, a conduta de Jesus, o exemplo de Jesus, pode beber. O problema é que a gente nem é Jesus, não tem nada disso e quer dar o exemplo. Agora, ninguém quer dar o exemplo de coisas boas, não, porque é Jesus, né? Então, é por isso que eu vou logo falando. Podem entrar no carnaval, que antes de começar as cartas, eu vou dando uma pregada ali, botando uns ajustes que vocês já vão certo, tá bom? Então, é isso. Bloquinho da Mayra, de sábado a terça-feira de carnaval, 7 horas da noite. Vou transmitir no Instagram e também pelo YouTube. Vamos passar carnaval todo mundo juntinho. Pois bem, eu gosto que quando eu falo desse tanto aqui, tem alguém que vai lá no comentário do YouTube e fala assim, palestra a partir de 11 minutos. Que aí as outras pessoas já pulam para a palestra. Mas aí não escuta sobre os kits escolares, me ajudem. Então, bem, hoje nós resolvemos a palestra que nós vamos falar sobre quem? O maior divulgador do cristianismo de todos os tempos. Um dos mais importantes apóstolos de Jesus. Quem é ele? Paulo de Tarso. Falar de Paulo de Tarso é falar do atual. Falar da vida, da história de Paulo de Tarso é falar sobre o Espiritismo, sobre a essência do Espiritismo. E mais à frente vocês vão entender o porquê. Paulo de Tarso está tão presente na nossa vida e em todos os tempos, que para vocês terem uma ideia, Santo Agostinho, que é um dos doutores católicos de grande conhecimento, usou Paulo de Tarso para pregar os seus ensinamentos. Bem assim, Lutero, né? Lutero usou um versículo de Paulo de Tarso para transformar o que se chama hoje do protestantismo, né? O protestante, a reforma protestante. Ou seja, do catolicismo ao protestante, todos usaram Paulo de Tarso, por ele ser uma figura central. Inclusive, tem autores que publicam os livros, principalmente autores americanos, que quando vão estudar Paulo de Tarso, dizem que quem fundou o cristianismo foi Paulo de Tarso, e não Jesus. Porque Paulo vem à frente fundando o que nós chamamos do cristianismo universal. Vou explicar para vocês mais na frente. Mas é preciso que a gente comece falando quem era Paulo. Paulo não nasceu Paulo. Paulo nasceu Saulo, na cidade de Tarso, que hoje fica ali pela região da Turquia. Nasceu numa casa extremamente religiosa. Ele era um judeu da diáspora, ou seja, da dispersão dos judeus. Paulo era extremamente inteligente, estudou muito, falava grego koiné como ninguém. Ele falava grego koiné. E ele se torna o quê? Um fariseu.
Fariseu era alguém muito estudioso e que defendia a lei judaica, né? Com unhas e dentes. Dessa forma, Paulo nasce em Tarso, mas ganha a nacionalidade o quê? Romana. Ele tem nacionalidade romana. Paulo, na verdade, nós vamos ter que começar a falar sobre Saulo. Saulo era extremamente inteligente, falava grego koiné e era um grego lindíssimo. Os outros apóstolos tinham diferenças sobre ele, mais na frente você vai entender, porque os apóstolos só falavam em quê? Em aramaico. Paulo não, Paulo falava em grego, coisas que não era de conhecimento. Mas ele, assim como em todos os lugares, como uma ameaça à lei judaica, contra a lei judaica e código de Caché, que vocês vão ver mais na frente. Então, Saulo, ele ganha uma carta em Jerusalém para perseguir os cristãos de Damasco. E sai para Damasco para perseguir esses cristãos. Só que no caminho para Damasco, ele tem um encontro com quem? Com Jesus, não é? Mas antes disso, para vocês terem uma ideia, Paulo era tão ortodoxo, tão bruto na lei judaica, da lei que ele também acreditava, que ele foi testemunha do martírio de quem? De Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, o primeiro que morreu, que desencarnou por conta de ser cristão. E ele foi testemunha desse apedrejamento. Mas aí ele resolve perseguir os cristãos indo a Damasco. Eu assisti vários vídeos, inclusive um com Leandro Carnal, que foi muito bom, que eles falavam que a Bíblia fala sobre que ele iria de cavalo e que ele caiu do cavalo, não é? Mas isso não é falado na Bíblia, é uma tradição. Imagine-se que ele estava de cavalo. Então, no caminho de Damasco, Saulo tem sua vista cega por uma luz muito forte, ele cai do cavalo e fica cego. E ele escuta uma voz que diz o quê? Saulo, Saulo, por que me persegues? Ali ele sente que é Jesus falando com ele. Agora veja, ele teve o que a gente chama de uma graça infusiva. O que é uma graça infusiva? O próprio Jesus fala com Saulo. E dessa forma, Saulo é aconselhado aí sim buscar os cristãos, mas para ter com os cristãos, aqueles cristãos que ele iria matar, que ele iria mandar sacrificar, pelo contrário, ele vai atrás para se aconselhar e contar o que aconteceu. E também é aconselhado a se batizar. E quando desce Saulo a água do batismo, ele recupera a sua visão. Agora Saulo passa-se a se chamar Paulo. Mayra, mas por que mudava o nome? Veja bem, quando vão escolher um novo Papa, o que é que acontece com o nome da pessoa que vai subir como Papa? Ele se torna outro nome, não é? Mas, Mayra, por que acontece? Porque é simbolizado de um homem novo. Ali, naquelas águas daquele batismo, morre-se o Saulo e nasce Paulo, um espírito bom, um espírito que vai buscar a evolução, um homem novo. E ele falava muito, né, sobre essa questão do homem novo. Paulo fala muito sobre renascer em Cristo. Renascer, na verdade, do Cristo. Paulo, naquela época, existiam 12 discípulos. Quem aqui já teve a oportunidade de ler Atos dos Apóstolos, é o 5º livro do Novo Testamento. Existem 4 evangelhos que são chamados de canônicos no Novo Testamento, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois desses 4 evangelhos vem Atos dos Apóstolos, e depois de Atos dos Apóstolos vem 14 cartas de Paulo. Veja bem como Paulo era importante. De 27 livros que existem do Novo Testamento, 14 cartas eram de Paulo. 14 livros eram de Paulo. Então, Paulo nasce, sim, como um dos maiores divulgadores do cristianismo, maior evangelizador do que naquela época iria mudar o mundo. Paulo mudou o mundo como existia. Quando morreu Saulo e nasce Paulo, nasceu para nós um grande exemplo e a crença na esperança de que todo mundo pode mudar. Tinham-se
12 apóstolos. Quando você vai estudar Atos, você vai ver várias histórias de como nasce o cristianismo, o berço do cristianismo. Em Atos é o berço do cristianismo. E vocês vão perceber lá em Atos que conta a história de Paulo também, como foi o encontro dele com Jesus. Paulo teve que, muitas vezes, discutir, entrar em discussão, mas uma discussão boa, com Pedro e com Lucas. Por quê? Porque eles queriam um cristianismo mais judaizante, ou seja, mais trazido para o judeu, para a lei judaica. E Paulo não. Paulo vinha com um novo cristianismo, um cristianismo que não era mais só para os judeus, era para qualquer pessoa. Ele dizia, já não existe mais homem ou mulher, livre ou escravo, já não existe mais, judeu ou gentil, todos são um em Cristo. Agora, não tinha mais que ser judeu para ser cristão. Agora, bastava homens e mulheres de boa fé, você poderia se considerar cristão. Isso é uma ruptura sem tamanho, porque o primeiro simbolismo de cristianismo que nasce é representado pelos judeus, porque Jesus, apesar de dizer, ele diz que a lei foi feita para o homem, não o homem para a lei. Apesar de Jesus ter pregado isso várias vezes, ele respeitava as regras judaicas, nem todas, mas ele ainda respeitava as regras judaicas, como as que tinha no Código de Caché, que era justamente o quê? Não comer camarão, lula, carne de porco, algumas regras desse tipo. Jesus ainda respeitava. Mas Paulo, junto com Pedro, vem quebrando isso. E essa quebra para o nascimento do cristianismo que nós conhecemos hoje, que foi o que saiu vitorioso com a queda de Jerusalém, ele nasce lá em Atos dos Apóstolos. Pedro está caminhando e, de repente, tem uma visão de um lençol que desce do céu. E nesse lençol tem lulas, camarões, tem tudo aquilo que o Código de Caché dizia que era impuro. E aí Pedro tem uma visão do anjo e diz assim, Senhor, eu não posso comer nada disso, porque é proibido. E o anjo disse, nunca diga que uma criação do Senhor é impura. A partir daí, os cristãos, aqueles que seguiam o cristianismo, poderiam comer qualquer coisa. Ou seja, o que a gente aprendeu de o que faz o quê? O que corrompe o homem não é o que entra na sua boca, mas o que sai da sua boca. Agora, para ser cristão, ficava mais fácil você seguir, ficava menos difícil. Em Atos dos Apóstolos, vocês vão observar que é ali dentro que eles elegem o 12º apóstolo, no lugar de quem? De Judas. Quem sobe? Matias. Matias sobe como o 12º apóstolo. Então, Atos é uma preparação daquilo que Paulo iria trazer, o novo cristianismo, o berço do cristianismo. Dessa forma, quando Paulo vai começar a pregar, ele sai em todas as cidades pregando. Ele sai desde o Mediterrâneo até chegar onde? Em Roma. Paulo foi decapitado em Roma. E Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Sabe qual é a diferença dos discípulos? Paulo era um cidadão romano. Até nisso tinha diferença de como você recebia a sua pena. Pedro, como não era, foi crucificado de cabeça para baixo no circo de Nero, no Coliseu. É lá ainda que fica o túmulo de Paulo, não é? Lá em Roma, na Igreja Paulina, fora dos muros. Mas quando a gente vai falar sobre Paulo, sobre como nasce um cristianismo universal, a gente precisa entender uma coisa. Quem eram os gentios? Porque Paulo é chamado o quê? O apóstolo dos gentios. Os gentios eram um povo que não era judeu. Era um povo que originalmente não recebeu a promessa no Monte Sinai por Deus. Ou seja, eram de qualquer que fosse a cidade. Então, eles eram chamados de gentios. Por que Paulo ficou chamado de apóstolo dos gentios? Porque ele tinha contato com todos. Inclusive, foi Paulo que começou a sua conversa com mulheres. Ele já conversava com mulheres que eram líderes, eram organizadoras dessas igrejas, desses lugares que ele ia. Paulo vem pregando que não há diferença entre homem e mulher, entre pobre e rico. Paulo vem trazendo um cristianismo que agrega todo mundo, ou seja, já não existem mais homem ou mulher, livre ou escravo, não é? Judeu ou gentil, são todos um em Cristo Jesus.
Paulo também diz sobre o renascimento dele: não sou mais eu que vivo em mim, mas é o Cristo, não é? É o Cristo que vive em cada um daqueles que tinha. Então, em Atos também vocês podem observar como é importante a vida de Paulo para o nascimento do cristianismo que nós conhecemos hoje. Vocês já ouviram falar em Pentecostes? Inclusive, a Igreja Católica, ela não tem a comemoração de Pentecostes? Só que a gente só sabe de uma coisa, a gente diz que é o quê? Quando o fogo desceu do céu, não foi? Mas vejam bem, naquela época, os apóstolos só falavam em aramaico. Eles não tinham muitos estudos. Poucos eram os apóstolos que tinham algum estudo. E Paulo era o que mais tinha. Paulo era um fariseu, muito conhecedor da lei. Mas os outros não. Imagine que Pedro ia ter uma festa que atraía vários povos de várias regiões, os gregos, vários. E aí Pedro foi pregar no dia dessa festa. Mas Pedro só falava em aramaico, em nenhuma outra língua. Pedro era alguém que não tinha tido o estudo da época. Só que quando Pedro foi pregar para esse povo, aqueles que não, cada um na sua língua, entendia o que Pedro falava. Era como se Pedro falasse em aramaico, mas os gregos entendessem em grego. E assim por diante. Ou seja, Deus utiliza Pedro e, simultaneamente, as palavras em aramaico foram traduzidas para aquele povo com obtenção divina para cada um. Isso é chamado de Pentecoste, tá certo? O fogo descido do céu é porque antes de Pedro ir pregar, os apóstolos estavam reunidos e aí na oração muito forte viam-se fogo na cabeça dos apóstolos. É por isso que nós comemoramos o Pentecoste, não é? Então pronto, a partir de agora, o cristianismo era para todo homem e toda mulher. Bastava-se que tivesse boa intenção e boa fé. Dessa forma, agora, Paulo muda essa visão do cristianismo só para judeus. Paulo traz o cristianismo como aquele que a gente vê hoje, aquele que é universal. A gente precisa falar que as cartas de Paulo, algumas são católicas, e o cristianismo que Paulo trouxe é católico. Mas você deve estar se perguntando, como assim, da Igreja Católica? Não. Católico em grego significa universal. Católico em grego significa universal. Lá na frente vocês vão ouvir falar, no curso sobre a Bíblia, aqui comigo na Casa da Caridade, a gente vai falar sobre 7 cartas que são católicas, as epístolas católicas. Não é o católico da instituição do catolicismo, é católico traduzido para o português, que significa universal. Então, dentro das cartas de Paulo, também tinha as cartas universais, que não eram para determinadas igrejas. Das 14 cartas de Paulo, por exemplo, você vê que vai para Coríntios, Efésios, não é? Gálatas, Romanos, ou seja, era determinada para cada igreja que era formada onde Paulo ia. Então, católico significa universal. Paulo tinha uma frase que diz: o justo viverá pela fé. E alguns de nós, quando vamos estudar a Bíblia, a gente começa a querer achar uma contradição entre Paulo, que pregava a fé, e Tiago, que pregava as obras. Tiago diz: a fé sem obras é morta em si mesmo, não é? Aí Paulo vem e diz assim: o justo viverá pela fé. Mayra, será que eles dois estão discutindo, cada um está falando uma coisa diferente? Não. Tiago vem dizendo que a fé sem obras é morta em si mesmo, e Paulo vem dizendo que o cristianismo não era mais só você ir na igreja, o cristianismo não era mais só você pregar a palavra, o cristianismo era você trabalhar dentro das igrejas, o cristianismo era você fazer a caridade. Paulo falava em caridade? Falava. Eu vou ler uma parte do livro de Paulo que todos vocês vão conhecer, Coríntios 13. Prestem atenção. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia, e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé,
de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Veja bem, ele disse, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo conhecimento desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como um menino, sentia como um menino, pensava como um menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Essas três. Mas o maior destes é o amor. Vou ler o último versículo de novo para que a gente possa entender. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Entre esses três, mas o maior destes é o amor. Eita, Mayra, então não entendi. Na tradução do grego para o português, tem palavras que são muito difíceis, e algumas nem existe a tradução. Quando a Bíblia foi traduzida mais de 3.000 vezes, tem palavras que sequer realmente é aquele significado, mas algo que se acha mais parecido, e os tradutores vêm colocando. A Bíblia foi escrita em grego e em aramaico. Vejam, são duas línguas de grande dificuldade. Mas em grego, a palavra amor, ela vem escrita de duas maneiras. O eros, que é o amor corporal, o amor de corpo, ou seja, aquele que a gente sente, né, a atração, é eros. E existe outra, que é justamente esse amor traduzido para caridade, ágape. Ágape significa caridade. O que Paulo fala aqui é sobre a caridade. Por isso que tem várias Bíblias que essa mesma parte de Coríntios não fala em amor, fala caridade. Veja bem, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estes três, mas o maior deste é a caridade. Ou seja, aqui se fala em amor, ágape. Quem aqui já leu o livro do Padre Marcelo? Ele tem um livro chamado Ágape, que é justamente caridade, traduzida do grego é caridade. Então, veja que quando a gente vai falar de Paulo, a gente tem muita coisa para dizer sobre esse homem. Paulo dá início ao cristianismo que nós conhecemos hoje, o cristianismo universal. Se hoje você que é católico, evangélico, umbandista, candomblessista ou qualquer outra religião ou doutrina pode se afirmar cristão, é porque Paulo funda esse cristianismo universal, esse cristianismo católico. Porque nós já aprendemos que católico é o quê? Universal, não é a instituição católica, isso é outra coisa, é universal. Vocês todos podem se dizer cristãos, porque Paulo institui isso. E as regras, então, Maria e os judeus, também, aqueles que escolheram ser cristãos, também podem, pelo universalismo, né? Mas antes o cristianismo era dentro do judaísmo, quando Jesus vem. Jesus era um judeu religioso. Então, foi muito importante, é o berço do cristianismo, é o que montou, é o que Santo Agostinho usou para pregar a palavra, é o que Lutero usou para fazer a reforma protestante. Paulo é usado de norte a sul, de leste a oeste, é o maior representante do cristianismo e um dos apóstolos mais perfeitos de Jesus, do cristianismo. Mas Paulo conheceu Jesus? Não. Paulo não conheceu Jesus a não ser por esta visão que ele teve, mas ele teve contato com os apóstolos de Jesus Cristo.
Eita, pois é, Paulo sequer esteve com Jesus materializado, apenas com Jesus em espírito. E as cartas de Paulo são os livros mais antigos do Novo Testamento. Ainda que os evangelhos canônicos de Mateus, Marcos, João e Lucas tenham sido escritos e esteja anterior às cartas na Bíblia, eles só foram escritos mais de 20 anos depois que as cartas de Paulo andaram pelo mundo. Paulo escrevia várias cópias dessas cartas e ia passando. E outras pessoas escreviam copiando também e iam passando. Portanto, as cartas de Paulo, 14 livros dentro do Novo Testamento, que tem 27. 14 livros são de Paulo de Tarso. Veja. Agora, quando a gente vai falar de Paulo de Tarso, para trazer para os dias atuais, quando a gente traz ele para dentro das religiões, e hoje vamos falar da importância de Paulo de Tarso para o espiritismo, já que a gente está numa área espírita, a gente pode falar, inclusive, sobre a situação do batismo. Lá em Atos dos Apóstolos, que conta muito a história de Paulo, a história de Pedro, porque Paulo e Pedro transformaram, lutaram juntos. Fala sobre o batismo. Disse que estava um eunuco, vocês sabem o que são, que são aqueles servos que tinham suas partes íntimas, cortadas para servir. E o eunuco estava lá e Filipe vinha passando e pregando a palavra de Jesus, lendo as Escrituras, pregando a palavra. E esse eunuco ficou ouvindo ali à beira do rio, porque Filipe estava pregando sobre o batismo. Ele chega em Filipe e fala: olha, eu queria tanto poder ouvir, eu queria me batizar. E Filipe batiza o eunuco, numa demonstração que o cristianismo é universal, não se importa com o formato do seu corpo, nem tampouco com a sua crença. Nasce ali a graça de uma outra forma. Paulo traz a graça de uma forma universal para todo mundo. E para dentro do Espiritismo, quando nós falamos em reencarnações, que é justamente um objeto, que Deus se utilizou para que a gente possa evoluir e melhorar, nós falamos também sobre como nós podemos melhorar em cada encarnação. Nós podemos deixar o Saulo que habita em nós lá atrás e fazer nascer um novo homem, o homem de bem que é pregado no Espiritismo. É um Saulo que se torna Paulo. Mayra foi um Saulo que se tornou Paulo. Também não vou exagerar, que nessa vida também não fiz tanta coisa ruim assim não, gente. Mas é um jeito de dizer para vocês que nós somos transformados pelo cristianismo verdadeiro. O verdadeiro cristianismo não é aquele que são pregados nas sinagogas, nas igrejas, de forma que você escuta e vai para casa. O verdadeiro cristianismo é a verdade que você encontra. É o seu melhoramento, é aquilo que você usa para sanar as suas coisas ruins, para trazer para fora o Paulo que habita em você. Em cada um de nós tem um Paulo, que às vezes está escondido, porque o Saulo está maior. Vamos matar o Saulo que temos dentro de nós e trazer o Paulo à tona. Mas Paulo ainda foi exemplo, muito exemplo para nós. Paulo, quando se transformou, quando ele se batizou e surgiu como Paulo, que era Saulo, ele se justificou pelos erros? Não. Paulo não saiu, me desculpe, eu fiz isso porque aquilo. A gente tem uma mania de justificar os nossos erros com outra história. Paulo não justificou os seus erros. Paulo reconheceu os seus erros e mudou. Então, isso é a proposta também do Espiritismo. Nós não acreditamos em injustiçados, apesar de acreditar em injustiças. Ou seja, nós temos que colher as consequências dos nossos atos. Foi isso que Paulo fez, colheu as consequências dos seus atos e se modificou. Paulo trouxe para nós a proposta absoluta de que Deus, de que Jesus Cristo não se importa com a matéria, não se importa com o que você parece ser. O que você parece ser não é importante para Deus, mas o que você é importante para Deus. É melhor parecer ser ou ser? É melhor ser. Mesmo que o que você seja hoje ainda não seja completo, ainda não seja o que você gostaria que você estivesse fazendo, mas você tem que demonstrar o seu verdadeiro eu para Jesus Cristo, para Deus e para a espiritualidade. Paulo foi morto, Paulo foi decapitado em nome desse cristianismo que hoje vocês dizem ser. Então, nós hoje, eu e vocês, precisamos honrar o sacrifício dos apóstolos, o sacrifício dos diáconos. Tinham 72
que pregavam ali. Apóstolos é que tinham 13, mas tinham 72 diáconos pregando também o evangelho e fazendo os serviços religiosos. Nós temos que honrar várias vidas, até hoje. A história nos mostra pessoas que foram sacrificadas, né, por o cristianismo. Cristãos mortos pelos leões dentro do Coliseu para divertir as pessoas. Joana d'Arc, quando foi queimada. Tanta gente que foi realmente sacrificada por amor a esse cristianismo que hoje nós muitas vezes transformamos tão pequenininho. É o que eu sei da Bíblia que me torna um cristão? É a religião que eu me batizei que me torna uma cristã? São os meus atos, são os meus exemplos, são aquilo que eu quero transformar em mim. E veja como é justamente a essência do espiritismo. Como se reconhece o verdadeiro espírita? Pela facilidade que ele tem de domar as suas más inclinações. Não é as inclinações dos outros, são as minhas. Portanto, que com Paulo de Tarso a gente aprenda que a gente precisa trabalhar, exercitar e exemplificar aquilo que o Cristo pregou. Não adianta pregar o Cristo se você não anda com os princípios do Cristo. Vale mais um ateu que anda na bondade, na caridade, do que um que se diz cristão e não faz nada para demonstrar isso. Eu gosto de uma frase que tem sempre no Instagram, né, naquelas brincadeirinhas que fala assim, não adianta nada você postar versículo da Bíblia e desejar o mal ao próximo, não é? Então, ser cristão é andar com Cristo, é exemplificar o Cristo e não decorar as palavras do Cristo. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu vou definir com o Daniel se a gente vai falar sobre as cartas de Paulo durante o carnaval, porque a gente falou um pouco de Paulo, mas a gente não falou sobre as cartas. Cada carta de Paulo é um ensinamento, cada carta de Paulo é um aprendizado. Inclusive, as pessoas que têm as outras religiões, por exemplo, as igrejas evangélicas, vocês vão entender que essas igrejas têm influências paulinas, que foi o que foi aconselhado de Paulo para aquele pessoal. Por exemplo, o uso da saia, o uso do cabelo grande, né? Vários conselhos que Paulo deu naquela época, e essas igrejas com influência paulinas trazem para a doutrina que hoje elas têm. E aí você começa a entender que não é espiritual, é doutrina trazida, mas que eles exercem porque eles acreditam que isso traz a espiritualidade e está tudo bem. Cada um pode exercer o cristianismo da forma que quiser, porque Paulo trouxe para nós o direito de todos sermos cristãos também. O verdadeiro cristão, não aquele da instituição. Muito obrigado, fiquem com Deus. E vocês que vão ficar aqui na casa para tomar o passe, já vão começar a serem chamados, tá bom? Um beijo e muito obrigada.